meio jaguar também. Sou meio lento. E Bom aí, dia, beleza? beleza? Tudo bem, e Dá pra ouvir você? direitinho? Dá pra Dá, ouvir direitinho aí? dá. Peraí, deixa eu me mover. Tá, tá. Acender a luz aqui, peraí. E Ó, tranquilo. Ah, tamo em casa. E a galera que tá entrando aí também, por favor, dá um feedback aí de áudio e vídeo também, se tá tudo ok, porque eu tenho tido problema com o meu microfone aqui. Enfim, aí a gente vai se ajeitando. boa. Hoje, então, o papo de hoje é com o grande Lelo, né, que eu tô particularmente tendo o prazer de conhecer mesmo virtualmente, né, do livro Operação Portuga, né, que foi, pelo menos para mim, que, que li o livro, eu gosto de ler, né, e na minha opinião é um dos melhores livros de corrida, junto com o outro Boston, Mais Longo das Maratonas, que também do Sérgio Xavier Filho, né, é um livro extremamente inspirador, não só pela história, o cerne da história do livro, né, do Operação Portuga, mas pelas histórias paralelas ali de cada um de vocês, que é extremamente inspirador. E eu, quando eu dou um presente para um amigo corredor, geralmente eu dou esse livro, né? Boa. Quem já recebeu, porque é sensacional. Então, hoje eu vou ter o prazer de conversar contigo, quero agradecer a disponibilidade, né? De tempo e, enfim, tudo aí de bater esse papo com a gente. Boa, vambora. Mas, então, galera, para começar aí, então, eu queria que tu, bom, fique em casa, né? Fala, fica à vontade, né, cara? Tu pode falar aí, pode até falar palavrão também, se quiser, é de boa, né? Mas eu queria que tu falasse aí quem que é o Lelo, né, cara? Quem é o Lelo aí? Pra Pô, galera que tá ouvindo e a gente poder. mais à vontade não dá, ó. Acabei de chegar na corrida, ó. Cabelo tudo molhado. Aí sim, beleza. Hoje eu refuguei o treino de manhã porque tava 4 graus aqui. Então Ah, eu é? deixei pra de tarde. Hoje não deu pra ir. Tá bom. Ah, quem sou eu? Sou um cara normal. É um cara que 47 anos e acho que 47 anos bem vividos. Então acho que acredito que eu tenho boas histórias para contar desde quando eu lutei judô, o esporte sempre fez parte da nossa educação em casa. E meu pai falou, bom, minha mãe me colocou na natação quando eu devia ter lá, sei lá, uns 3, 4 anos e eu odiava a natação. Aí eu me escondia no armário. Literalmente, eu me escondia no armário. É, E aí, por que eu me escondia? Sei lá, a natação começava às 10 horas da manhã e eu tinha que sair de casa às 9h30. Então eu me escondia, ninguém me achava, ficava me procurando. E chegava às 10 horas, o horário da natação já tinha. Enfim, aí eu saía do armário, literalmente eu saía do armário e já perdia a natação. Então eles viram que não tinha jeito e, e aí meu pai falou: ó, você tem que aprender a se defender. Então me colocou no judô, eu devia ter acho que uns 4 para 5 anos. E fiz durante 10 anos, 11 anos judô, fui faixa marrom. E aí enjoei e comecei meu pai sempre trabalhou muito, então a gente se via menos durante a semana e muito no final de semana, né? Ele sempre foi um cara presente, mas mais no final de semana. E, e aí a gente começou a fazer programa de viajar, esqui, porque era um momento que a gente ficava lá uma semana, todo mundo junto. E, e o programa começou a ficar uma vez por ano, depois passou a 2 vezes por ano, e virou um programa legal, né? Um programa de família, de união de família. E aí, numa vez eu estava em Las Lenhas, na Argentina, estava rolando o Campeonato Brasileiro de Esqui. Um amigo meu falou, pô, vamos fazer? E aí a gente fez, me inscrevi meio que na boa, assim, e acabei ficando em terceiro lugar na categoria amadora. E aí meus pais me chamaram e falaram, ó, você Sem gostou? treinar, sem Sem treinar. treinar. Não tinha... também não é, Campeonato Brasileiro de Esqui não é que tinha 2.000 inscritos, né? Deviam ter, sei Sim. lá, 200 inscritos e, sei lá, uns 50 na categoria profissional e uns 100, estou chutando aqui, tá? Não lembro exatamente, mas uns Sim, sim, 100, sim. 150 no amador e eu acabei ficando em terceiro. E ninguém tinha muita, né? Não isso foi do 89, não era uma coisa... O esqui ainda era uma coisa muito elitizada, vamos falar no Brasil. E,
E aí meus pais me chamaram e falaram, bom, você gostou? Gostei. Então vamos montar um esquema para você, para te incentivar. E aí foi isso. Eles contrataram um treinador espanhol, que foi o primeiro desemprego. Ele aceitou me treinar. Ele era irmão de uma atleta espanhola muito boa. Isso foi por volta de setembro, julho, acho que foi julho. E em janeiro a gente tinha combinado de fazer uma temporada na Europa, já para eu começar a treinar mesmo, como um profissional. E Aham. esse cara desistiu de me treinar. Então, Que idade tu tinha, Lelo, eu tinha nessa 14 época? anos. 14 anos. E esse Jovem, cara me né, cara? Assim, demitiu. já. E aí a gente montou um outro esquema, a gente contratou um treinador boliviano, super bom, e esse cara começou a me treinar. E aí foi bom, para deixar uma história de 13 anos, né, como profissional de esqui na neve. Eu participei de 4 mundiais, 2 Olimpíadas, fui tricampeão brasileiro de esqui na neve, vice-campeão brasileiro de snowboard. E, Nossa. enfim, foi uma experiência incrível. Conheci o Você mundo teve inteiro. premiação individual também, né? Assim, nesse meio tempo aí. Eu fui eleito em 98 como o melhor atleta de esportes de inverno pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, foi uma premiação bem interessante. Nunca dei muito valor para prêmios, assim. Sim. Eu não guardo medalha de maratona, não é uma coisa que me seduz, assim. Eu acho que medalha, não me levem a mal, mas eu sou da época, eu sou de 1972, eu sou da época que medalha era ouro, prata e bronze. As medalhas olímpicas. E depois essa medalha de participação, eu não vejo valor nenhum. Acho que medalha, ela é para ouro, prata e bronze. Medalha de participação, você não fez nada além do que você deveria ter feito de treinar para conseguir concluir uma prova. Quando a gente se propõe fazer uma maratona, uma meia maratona, uma prova de 5 ou 10K, você tem que estar minimamente pronto para conseguir cruzar a linha de chegada. Então, você não fez nada além do que a sua obrigação como se propôs a investir o Se seu tempo. propôs a fazer, né? Isso Exato. aí. Então, eu não guardo nenhuma medalha, zero. Nunca fui muito de premiação. Mas esse prêmio do Brasil Olímpico eu guardo, porque é uma coisa muito difícil de acontecer. Né? Eu estava concorrendo com outros esportes de inverno e fui lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todos os atletas olímpicos, eu estava lá no palco com, enfim, os caras do vôlei, do basquete, todo mundo. Então, esse é um prêmio. Tem alguns prêmios que eu guardo. A minha vitória no Rally dos Sertões, quando eu fiz o Rally dos Sertões em 98, que também acho que é uma coisa muito difícil. Esse prêmio Brasil Olímpico eu guardo. E eu guardo os BIP numbers das corridas de esqui, né? As Olimpíadas, Mundial, eu mandei enquadrar e está pendurado na parede da minha casa. E também alguns BIPs de maratonas que eu curti. Então o resto eu jogo tudo fora. É bem pragmático. Cara, assim, como é que, em que momento a corrida entrou assim na tua vida? Já fazia, já praticava, mesmo quando era atleta de esqui, snowboard, assim, ou foi depois? Não, o esqui é um esporte que demanda muito, não só tecnicamente falando, é difícil esquiar bem. O esqui é um esporte que poucas pessoas fazem bem, porque demanda muito tempo de treino, técnica, repetição, Uhum. repetição, repetição. Além da técnica, geralmente as estações de esqui são acima de 2.000 metros de altitude, então o ar é rarefeito, tem pouco oxigênio, tem menos oxigênio. Então, para você chegar bem nas montanhas, você precisa treinar o teu cardio respiratório. Então, eu sempre, antes da temporada de esqui, eu fazia condicionamento físico. Então, eu fazia musculação, eu fazia corrida, enfim, porque era parte do meu preparo para chegar bem na montanha. Quando eu parei de competir na neve, foi meio natural, né? Porque eu queria ter algum esporte que me complementasse como o esqui me fez. E então a corrida foi natural. Eu comecei a correr, quem corre 5 corre 10, quem corre 10 quer correr meia maratona. Eu sempre fui rápido, porque Progressão, né? o esqui é um esporte anaeróbio, né? Você desce lá 1 minuto e meio e depois sobe a cadeirinha em 20 minutos. Desce 1 minuto e meio, sobe em 20 minutos. Então é como se você fizesse um treino de pista muito forte no começo, né? Muito intenso, depois descansa muito tempo. Muito intenso, descansa muito tempo. E eu queria ter alguma coisa que me complementasse como ser humano, como esportista. Aham. Então a corrida foi natural. A corrida surgiu, eu continuei correndo o que eu já fazia, só que de uma maneira mais estruturada, né? E aí a minha ida para a maratona também foi meio que por acidente. Eu acabei me tornando diretor da Confederação Brasileira de Esqui. E eu lembro que a gente tinha um congresso em Varna, na Bulgária. E
E esse congresso acabava no sábado e no domingo tinha a Maratona de Berlim, que era no último final de semana, no penúltimo final de semana de setembro. Aí eu falei, porra, já que eu tô na Europa, tô indo, né, trabalhar e já tô lá, eu vou parar, vou fazer um pit stop e vou correr a maratona. Então eu treinei, eu fazia triatlo na época, depois que eu parei de competir na neve, eu Você comecei a fazer parou quando? Em triatlo. que ano? Eu Você parei parou de competir na neve em que ano? depois das Olimpíadas de 98. 98. As Olimpíadas de Nagano, em 98, foram minhas últimas provas. Foi meu último ciclo, foi depois das Olimpíadas. E é muito louco, né? A Olimpíada, só fazendo uma parte, a Olimpíada é um negócio muito grande, né? É um negócio realmente que mexe com você, com a tua cabeça. Até hoje eu não gosto nem de olhar os DVDs lá que eu tenho das Olimpíadas, porque dá uma nostalgia ruim, porque é um negócio tão poderoso, um negócio tão grande. E é impossível eu ir de novo, né? Não tenho mais a menor condição física e tempo, e enfim. Então, é um negócio que passou, só que é tão legal que você quer repetir. É que nem filho, né? Filho você quer ter, mas não dá Sim, para ter sim. tantos. Não dá para ter muito. Não dá para ter muitos. Não, Então, e essa coisa de Olimpíada que tu tá falando é tão legal, porque eu tô falando com um cara que teve lá, né? Tava lá, exato. vivenciou. Só que essa experiência, claro que para ti é muito mais intensa e muito mais forte. Mas para gente que gosta do esporte, vive o esporte, vive também do esporte, né? Apesar de não estar lá dentro, quando tem Olimpíadas, a gente fica com essa mesma sensação. Assim, de É, que eu quero mais, não precisa acabar, vamos seguir, né? é, eu Esse era ano, por um. causa da pandemia, como adiou, eu fiquei, putz, né? Bom, Exato. se tem algum lado positivo em tudo isso, é que ano que vem tem Olimpíadas e depois já tem Copa do Mundo, né? O cara é viciado em esporte, fica. Exato. Eu era o único brasileiro, o único atleta brasileiro, né? Então, tinha muita gente. Eu era o foco ali. Então, e o Japão, a Olimpíada foi no Japão. E tinha a história do Senna. O Senna tinha morrido em 94, a Olimpíada foi em 98. Então, ainda era muito presente o Senna no Brasil, o Senna no Japão. Então, era muito intenso. Era tudo muito intenso. A Vila Olímpica, assim, é um negócio muito grande. Você cruza com, né, os atletas, todo mundo ali. Eu lembro que várias vezes eu encontrei o príncipe Albert, né, hoje o rei de Mônaco. Várias vezes ele andando na Vila Olímpica ali, ele era mais um atleta, porque ele fazia o bobsled. Era mais um atleta, né? Quer dizer, era mais um ruim atleta. É legal você cruzar e almoçar no refeitório com um cara que acabou de ganhar medalha de ouro, tá com a medalha pendurada no peito. É muito louco, a parada é muito louca. Nossa, deve ser Mas muito massa. que eu tava falando mesmo? Que eu te desvirtuei, você me perguntou, eu acabei esquecendo. Ah, você tava falando que. Putz, eu esqueci também, cara. É que você fez um adendo para entrar nas Olimpíadas, eu esqueci o que que era. Eu Não, perguntei eu quando que falei, você começou, como que a meu corrida último tinha entrado ciclo, na sua vida, e daí o meu último último ciclo ciclo tinha sido. olímpico, minha última vez que eu competi foi em 98, e aí depois eu comecei a fazer triatlon, né? E Isso, era só, isso. só que triatlon é uma parada, tem que ter muito tempo para fazer triatlon bem feito, porque são 4 esportes. Você tem que nadar, você tem que correr, você tem que pedalar e você tem que fazer musculação. Então você tem que treinar sim ou sim, no mínimo 2 vezes por dia. Se você quiser fazer alguma coisa minimamente bem feita, você tem que fazer 2 esportes por dia. Pô, e aí você tem que trabalhar, você tem, né, que sair à noite. Então, eu acabei focando na corrida, que era o meu melhor. E aí foi assim que eu comecei a correr maratona. Quando eu fui para minha primeira maratona, em Você Berlim, treinava para fazer maratona nessa não, época? eu Ou... treinava para fazer, por isso que eu estava te contando, eu treinava para fazer triatlo. Só que o congresso na Bulgária, em Varna, era em setembro, era no final de semana da maratona. Aí eu falei, bom, já que eu tô lá, isso tipo, eu decidi do congresso 45 dias antes. Falei, então agora eu vou parar de pedalar, vou parar de nadar e vou só ficar correndo esses 45 Só dias. correr. E chegar lá foi super bom. Chegar lá eu fiz 2 horas e 46. Minha primeira Ah, maratona tá. 2,46. Primeira maratona 2 horas e 46. Muito pela base do triatlo, muito pela base do ciclismo. O ciclismo ele te dá ele trabalha a força da perna e maratona depois do quilômetro 30 é muito força. Neuromuscular, pesa muito. Uhum. Exato, é muita força. E a bicicleta te dá, ainda mais o triatlon, treinando lá na USP, você tem que, aquelas curvas, né? Você tem que desacelerar e acelerar de novo. Então, a força de tração na bicicleta, ela é muito interessante. Então, eu fui bem na prova, primeiro pela inexperiência. E eu não respeitei a prova, a verdade é essa. Eu cheguei lá,
eu ia largar com os caras que corriam mais ou menos igual ou um pouco pior do que eu. Eles falaram, ó, nós vamos fazer aí umas 3 horas e 5. Falei, pô, se esses caras vão para 3 horas e 5, eu corro mais ou menos igual ou melhor, eu vou nisso aí. E aí larguei junto com os malucos lá, uma turma de amigos, gente fina pra caramba, que é o legal da maratona, você sempre correr com um amigo, tem até o Gui Sim. americano, aqui a mulher dele, o Paulo Zula, tem uma galera, amigo meu, um monte de amigo meu assistindo, Paulão Zu, Ah, que massa. o Gui americano, a Suzana, enfim. E eu larguei com eles, comecei aí, enfim, foi indo, quilômetro 10, aí eles começaram a ficar, e eu continuei, mantive o ritmo. E aí todo mundo ficou, na hora que eu vi, eu tava sozinho, todo mundo, eles tinham me avisado, Lelo, quando chegar no quilômetro 30, a prova começa aí. No quilômetro 30 ao 42 é que separa os fortes dos fracos. Chegou no quilômetro 30, eu tava bem. Falei, porra, 10K é o que eu sei correr, que a minha vida inteira eu sempre corri de prova de 10K. Sim. Então eu vou manter isso aqui, eu vou crescer, porque 10K eu me seguro. E foi o que eu fiz, eu aumentei o ritmo. Chegou no... Só de pensar já cansei. Chegando no quilômetro 38, eu tava... Aí sim, realmente subiu um búfalo nas minhas costas. Eu falei, desculpa o palavrão, eu falei, puta que pariu, eu vou morrer aqui. Aí eu só pensava o seguinte, faltam 4K. Se der tudo errado, eu juro pelo meu filho que eu pensava isso. Se der tudo errado, eu vou me arrastando de cotovelo até a chegada. Porque agora ninguém me para mais. Agora já estamos ali, né? E eu só pensava isso. Se der, falta 4K. Se der errado, eu vou de cotovelo. Eu chego, nem que eu vá, porque eu estava muito acima do que eu tinha imaginado. Eu queria ser um sub 3 e eu estava fechando para 2 horas e 40 e alguma coisa. Então eu falei, porra, eu vou chegar para 3 horas, nem que eu vá de cotovelo. E aí acabei chegando não de cotovelo, acabei chegando correndo, não perdi muito, não perdi nada. E fui lá às 2 horas e 46. Então acabei estreando a maratona com um puta tempo. Que massa, meu. Que massa. E eu acho que tem um detalhe que é bem interessante nessa tua fala aí da primeira maratona, que remete a não respeitar a prova, assim, né? Foi muito isso. Tá. De não respeitar a prova. É o meu pequeno aqui. Vem cá, dar oi. Vem aqui, velho. Rapidinho. Oi. Dá um oi. E aí, Ó. tudo bem? Como você chama? Como é que é teu nome? O meu nome é Pedro. Aí. Pedro, beleza. Tá correndo já, Pedro? Você corre já? Corre, Pedro? Eu ainda não corro. Ainda não corre. Tá. Vai lá. Figuraça. Figura. E então essa questão de não respeitar assim, no bom sentido, claro, né? Ninguém falou pra ti que era impossível, que era difícil, que ia, né? Enfim, tu não botou barreira onde não deveria ter. Foi lá e fez. Era isso aí. Isso é legal. Eu não sei se você sabe disso, eu trabalho com pessoas desde 2006. Então são 14 anos trabalhando com pessoas. Eu já entrevistei, acho que por volta de mais de 3.000 pessoas eu entrevistei ao longo da minha carreira. E sou formado em coaching, estou estudando, estou fazendo pós-graduação em psicologia positiva, estou lendo bastante sobre isso, o curso de neurociência, enfim. Estou bem envolvido com questão comportamental e de pessoas, né? Eu sou fissurado por leitura de biografia e na verdade, tudo isso está muito na questão da nossa cabeça, né? O limite é a nossa cabeça. Obviamente, se você pega uma pessoa que pesa 100 quilos e quer emagrecer e vai para a primeira maratona, ela não vai correr para 2 horas e 40, 2 horas e 50 ou um sub 3, né? Porque o objetivo ali é emagrecer. Mas os limites, na grande maioria das vezes, não estão. Eu sempre falo para os meus amigos, a gente não quebra nunca em maratona pelo cardiorrespiratório. A gente sempre quebra principalmente pela questão mental. E o segundo fator de quebra é a força, a questão muscular, né? Então, a gente treina muito mais do que deveria. O cardiorrespiratório, ele é sempre muito bem treinado. O que falta para a gente correr bem uma maratona, principalmente o fator número 1 é a mental. E o fator número 2 é a muscular, né? E muito porque a cabeça, depois do quilômetro 30, a cabeça começa a achar desculpa pela dor que você está sentindo para te fazer parar com aquela dor.
né? Então, a mente busca mecanismos no teu físico para te frear daquela dor. E, obviamente, é uma batalha que você tem que ver, né? Porque tá doendo mesmo. Independente se você vai correr uma prova para 5 horas ou para 2 horas e 10, a dor existe. E às vezes, geralmente, a dor é pelo músculo. Porque a gente realmente está quebrando pelo músculo. E aí você usa essa dor para frear, para diminuir o teu ritmo. Por isso que, a maioria das vezes, a gente não consegue negativar a prova, né? A gente não consegue fazer a segunda metade mais rápido do que a primeira. Essa parte mental é engraçada, assim, porque as minhas experiências com maratona também foi assim, né? Da mente querer me sabotar a todo momento. Depois do quilômetro 32, 35, é sempre essa questão da mente querer sabotar a gente, né? De querer mostrar que a gente não pode e a gente tem que ser forte o suficiente para continuar. Quem sabe faz ao vivo, Léo. Então, beleza? quem sabe faz ao vivo, então eu vou só acomodar ele ali com os brinquedos, cara. Já volto que eu tô só com ele hoje, tá? Mas só um minutinho, cara. Peço desculpas aí, tá? Tá bom. Só um pouquinho. Bom. Mas vou dar continuidade aqui. Eu treino bastante eu tento ajudar, né, bastante os amigos o Gui americano que está assistindo a gente. Alguns outros amigos que estão assistindo a gente, a gente se encontra lá no clube. E eu sempre tento mostrar para eles, quando a gente está fazendo treino de pista, né, aqueles treinos de velocidade que doem, que são muito doloridos, para a gente segurar na cabeça, né? Olha o Flávio Carvalho, meu brother também. A cabeça, eu acho que o fator número 1, com certeza o fator número 1 numa maratona é a parte mental. E a parte mental não é somente no dia da prova. A gente treina, o que a gente treina para poder chegar lá confiante de que a gente vai conseguir fazer o nosso objetivo. Então, o treinamento, ele é importante, aqueles treinamentos de 32, aqueles treinos de subida, aquilo tudo vai te dando casca para você chegar no dia da prova e acreditar que você pode. Então, nada mais o treinamento é importante para você estar preparado, mas como eu falei, a gente treina muito mais do que deveria. O que a gente tem que... a parte fundamental do treino é ter a cabeça, a mente forte. A gente chegar no dia da prova, na véspera da prova, e tá pronto. E a gente tá pronto com o treinamento, com a cabeça firme por causa do treino. Lelo, e complementando a tua fala sobre esse trabalho, esse treino mental também, né? O quanto isso é uma importante. A gente tem, eu como treinador e como atleta amador também, né? Como corredor amador, a gente tem momentos entre uma semana e outra, certamente já aconteceu contigo também, eu acho, né? Ou com alguma pessoa que tu conhece. Entre uma semana e outra, simplesmente a gente desbloqueia alguma chave mental e uma semana que a gente está ruim, os treinos estão ruins, a gente está se sentindo mal, acontece alguma coisa e a gente consegue de alguma forma desbloquear alguma parte mental e a gente na outra semana começa, agora vamos treinar valendo e a coisa muda tudo. Então aqueles treinos que estavam péssimos começam a ser ótimos. Ou o contrário também, a gente está voando e aí entre uma semana e outra faz um treino ruim e aquele treino é a chave para um decréscimo. Então não aconteceu nada com o nosso corpo. A gente tá igual, entre uma semana e outra a gente não muda tanto, né? Na parte biológica e fisiológica. Mas simplesmente alguma coisa mental nos fez dar o plim e tudo mudar, né? Fala assim, a Simone, uma amiga minha. Eu concordo com você. Eu acho muito... As minhas melhores maratonas... Ó o Garrido. Esse come é dono de baita rede de restaurantes aqui em São Paulo, gigante. Pizza Bar, olha aí. Enfim. Eu vou te falar, eu também, né, dentro desses meus estudos que eu venho fazendo desde 2006 com recursos humanos, gestão de pessoas, carreira, e eu sou fissurado em biografia, eu posso te afirmar que existe um histórico de pessoas que se dão bem na vida, que alcançam um sucesso devido a alguma quebra, alguma ruptura importante na vida, né? Então, no meu caso, em maratonas, as melhores maratonas que eu fiz na minha vida foram maratonas que a anterior tinham sido muito ruins. Então, a minha maratona de 2009, quando eu quebrei o recorde lá do livro Operação Portuga, eu tinha tido, em 2000,
2006 e 2007, as minhas piores maratonas. Eu tinha corrido 2004, Berlim, que eu fiz 2:46. 2006, 2007. 2006 eu fechei para 3h11. 2007 eu fui para o hospital. 2008 eu não corri. E 2009 eu fui para Berlim. Então eu vinha de duas maratonas muito ruins e um ano sem correr. E aí 2009. E fui 2h40, 2h37. Então eu melhorei do meu 2h46 para o 2h37, 9 minutos. E eu vinha de duas maratonas muito ruins. Historicamente, a gente pega as pessoas, e eu provavelmente vou fazer o meu TCC da minha pós-graduação, vai ser sobre isso. Você pega André Agassi, Gustavo Kirten, Walt Disney, Steve Jobs, Guilherme Belchimol, da XP. Você pega esses caras em todas as frentes, esses caras todos que eu comentei, e vários outros caras que eu li biografia, todos esses caras tiveram sucesso na carreira porque eles vieram de alguma ruptura. Então, André Agassi, o pai dele obrigou ele a jogar tênis. Ele não gostava de jogar tênis. Guga Kirten, viu o pai morrer na quadra de tênis quando ele tinha, se não me engano, por volta de entre 7 e 10 anos. Steve Jobs, o pai dele renegou ele. O pai dele não renegou ele. E a mãe também não era muito próxima dele. O Guilherme Belchimol, XP, ele quebrou, né, e fez a XP numa salinha de 25 metros quadrados. O Walt Disney, o pai dele era um pai muito rígido, muito duro, um pai financeiramente com uma situação precária, que ele era obrigado a vender jornal nas estações de trem da cidade onde ele morava. E ele quebrou. O primeiro negócio que ele fez, o Walt Disney, ele quebrou. Ele deixou uma dívida foi aí que ele mudou para a Califórnia e começou o Walt Disney. Então, todos esses caras têm uma história de alguma ruptura. Todos esses caras têm algum tipo de problema muito grande e voltam muito mais fortes. Aí você tem dois tipos de pensamento. A pessoa que tem esse problema e vai para baixo e ela fica depressiva. E você tem o cara que usa isso como catapulta para te lançar para cima. Então, muito do que eu tenho estudado sobre a mente é isso, né? As pessoas que usam o poder da frustração para se lançar para cima. Bruno, Lance Armstrong, assim, é um cara que eu sempre admirei demais. Eu li vários livros, e a biografia dele, a história do câncer, etc. Mas o Lance Armstrong, para mim, eu não vejo ele como nenhuma referência. Eu acho que ele foi o responsável por maior esquema de doping que o ciclismo já vinha muito antes do Lance Armstrong com a questão do doping, continua ainda, mas ele foi um grande catapultador do doping. Então é um cara que hoje eu não respeito. Eu realmente acho que o Lance Armstrong fez um desserviço para o esporte. Eu fico imaginando quantos atletas mais jovens do que ele inspirava esses caras e que eles não conseguiram chegar lá porque não faziam uso de doping. E o ecossistema do ciclismo americano que o Lance montou em benefício próprio, e essas pessoas, esses atletas de 15, 16, 18 anos que estavam tentando chegar lá, não conseguiam, não alcançavam resultado, e o mundo do esporte profissional ele é muito ingrato. Quando você não alcança rapidamente um patamar, o ecossistema te expurga, você sai do ecossistema. E esses caras que o Lance provavelmente expurgou porque ele estava dopado, muito acima da média, e esses caras não conseguiam chegar nele. Então, para mim, o Lance fez um desserviço para o esporte muito grande. Então, hoje, eu não respeito o Lance Armstrong, infelizmente. Não acho que ele é referência para nada para nós. Beleza. Lelo, cara, e para quem não leu o livro, alerta de spoiler, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua história com o teu acidente, enfim, toda aquela fase de transição entre o acidente e tu voltar ativa. Fica bem à vontade, assim, para falar o quanto tu quiser, enfim, fica bem tranquilo, né? Eu tenho algumas anotações aqui também que eu vou me metendo na tua fala, né? Desculpa se eu for atrapalhando, mas a gente vai conversando, tá? Fica à vontade. Cada vez mais, eu não estou aqui querendo abraçar a árvore, tá? Mas cada vez mais eu vejo que a mente realmente um fator muito importante para a gente ter algum resultado na vida.
Mas guardadas as proporções, né, a questão do livro, que foi que quando eu parei de esquiar, em 99 eu sofri um acidente na neve, esquiando, quebrei a perna, tive uma fratura muito grande. O primeiro médico lá em Las Lenhas cogitou a amputação, era um puta de um carniceiro. Enfim, aí eu fiz um tratamento também que o médico errou, né? Ele colocou uma haste e fixou ela errada. Eu fiquei com esse cara 2 anos, com esse médico 2 anos, e depois eu descobri que ele tinha feito erro e tive que refazer todo o tratamento. Então, acabou me tomando 4 anos da minha vida. Eu fui um aleijado durante 4 anos. Eu sei como é ser um aleijado durante 4 anos. E de alguma maneira... Isso foi entre 99 e 2004, 2003, né? Isso. Me quebrei no dia 15 de setembro, 10 de setembro de 99, 10 de setembro de 99, 10 de setembro às 11h15 da manhã de 99. E eu fiquei bom, eu fiquei bom em junho de 2003. Eu não me lembro exatamente quando eu tirei a gaiola. Mas muito do que eu estava falando antes, eu acho que a cabeça foi meu maior amigo ali, né? Eu sempre tive certeza que eu ia ficar bom. Hoje, como eu tô mais... Já ia perguntar isso aí. Eu ia perguntar, na fase mais foda, assim, mais desculpa a palavra, assim, mais ferrada mesmo, mais fodida da lesão, assim, do tratamento, você pensou assim, em algum momento você pensou, puxa, acho que deu, acho que não vou voltar a fazer algum tipo de esporte, alguma coisa. Você passou pela cabeça ou não? Ou sempre foi tipo, foda-se, eu vou voltar e azar? Não foi nem foda-se, eu sempre tive certeza que ia ficar bom. Eu sempre tive a absoluta certeza. Eu nunca me E talvez em 4 anos, talvez de 4 anos, 10 segundos, eu deva ter pensado, me questionado se ia ficar bom. Nada. Né? E do mesmo jeito que vinha o pensamento, puta, será que um dia eu vou ficar bom? E na hora vinha, lógico que eu ia ficar bom. Eu tinha certeza que ia ficar bom. E até hoje, eu tô com 47 anos, né? E me aprofundando mais na questão de mente, etc. E sem querer abraçar a árvore aqui, mas eu lembro que quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu via o Rickson Gracie fazendo meditação. Eu falava, pô, o que esse monstro medita? Né? E porque eu achava que meditação, na total ignorância, eu achava que meditação era uma coisa meio espiritualizada, meio que... E esses caras é só porrada. E, na verdade, descobri que não. Esses caras, pelo contrário, eles são muito mente, né? É um jogo estratégico. O jiu-jitsu é um jogo estratégico de força, mas que você usa a força do outro para derrotar o teu oponente, né? Então, é um jogo... É muito mental. E hoje eu vejo... O meu tratamento, ele foi muito mental. Eu vejo a maratona, ela é muito mental. Concordo plenamente, cara. Né, esses caras que eu falei, né, esses caras que eu ao longo da vida venho lendo sobre biografia, esses caras são muito mentais. Eu tô acabando de ler a biografia do Walt Disney. É puramente, ele tinha certeza o que ele ia fazer. Ele cada vez que ele ganhava um caminhão de dinheiro fazendo filme, ele reinvestia na empresa dele e pedia empréstimo no banco. E ele era super alavancado, porque ele tinha certeza dos objetivos que ele ia alcançar. Entendeu? Então ele nunca teve dúvida. A autoconfiança dele, né? O que a gente tem que tomar cuidado é a autoconfiança não passar arrogância, né? Mas a mente Sim. é isso, a mente é muito poderosa. Então, no meu tratamento, eu sempre tive certeza que eu ia ficar bom. E eu fiquei bom, né? E aí comecei a correr maratona, enfim, né? Eu corri maratona depois do meu acidente, bem depois do meu acidente. A primeira foi depois, né? 2004, que foi a primeira maratona que você falou, né? Exato. E então você ficou bom em 2003. E foi a primeira prova que você participou depois da recuperação ou teve alguma antes? Não, eu tirei a gaiola em junho de 2003 e eu fiz o meio Ironman de Pirassununga, que é aqui uma cidade interior de São Paulo, em Pirassununga, onde é feita a cachaça 51, mais uma referência. Opa! Eu fiz o meio de Pirassununga em dezembro, acho que por volta de 8 de dezembro, alguma coisa assim. Então, 6 meses depois eu já estava lá de volta. E fiz bem. Não, eu fiz você não estava fazendo... você não estava fazendo 5K, né, cara? Você foi fazer o meio Iron. Tá louco, cara. Eu não podia... A gaiola, não sei se você conhece a gaiola, é um fixador, né? Chama Elizara. Sim. Elizara foi um médico russo que inventou essa tecnologia. E é um fixador externo. É como se eu pegasse aqueles espetos de churrasco e enfia no meio da perna, assim.
entra de um lado e sai do outro. É um negócio gigantesco. Você não consegue, não é que eu conseguia nadar, correr, pedalar, não fazia nada, porque eu fazia musculação para a parte de cima só, mais nada. Mas eu tinha uma puta base já de antes, né, do esqui, etc. Sim. Então, esses 6 meses deu tempo de eu... E detalhe, quando você tira a gaiola, ela fica cheia de furo. Então eu não podia... Depois que eu saí do hospital que eu tirei a gaiola, eu fiquei por volta de aí uns 45 dias sem poder fazer nada. Não podia fazer esporte. Para que os furos que tinham cicatrizar, fechar, consolidar. Então eu devo ter treinado aí uns 4 meses. Só que juntou a base... E é o que eu falo, né? A experiência, né? A base, a experiência e a cabeça. Cheguei lá meio despretensioso, fui lá e fiz, entendeu? Engraçado, quando eu fiz a minha primeira maratona, que eu não sabia o que era, eu fiz para 2 horas e 46. Na segunda maratona, que eu já conhecia, já sabia o que era, eu fiz para 3 horas e 11. Porque aí eu já tinha referência. O quanto sofrido foi, já o medo de largar, né? Aquela dificuldade na largada. Já sabia o que te esperava, né? Exato. Eu vi o Vinícius, não sei se ele está escutando a gente ainda, mas o Vinícius Stuck é um cara que tem maratona para 2 horas e 33. E ele falou ontem na live dele, né? Ele corre para se divertir, ele curte a prova. Né? E nessa minha segunda maratona, eu estava muito na obrigação, assim, muito na expectativa, no medo, né? Ontem ele falou, pô, eu não vou pra guerra quando eu vou pra uma maratona, eu vou pra me divertir. E eu também, só que na minha segunda eu fui pra guerra, porque eu já sabia o que era, eu sofri tanto na minha primeira, no final da prova eu sofri tanto, que eu falei, eu vou pronto pra guerra. Só que é o que ele falou ontem, na guerra morre gente. Na maratona você tá lá pra se divertir, né? Então, a segunda maratona eu fui super tenso, com a cabeça pensando, como é que eu vou fazer, e agora? Preciso melhorar meu tempo. E não deu. 3 horas e 11. Eu acho que, não, e um puta tempo ainda, né? Baita tempo, assim, 3 horas e 11, não é tanta gente que consegue fazer pra quem estreou essa marca. 2 horas e 46. Pois o que eu ia falar, é porque como você estreou com um tempo muito bom, cara, aí é quase que impossível você não criar uma expectativa, né? Você não expectar uma coisa melhor depois, né? Mas enfim, Exato. É foda. Maratona é maratona, cara. É uma caixinha de surpresa. Eu costumo falar que a maratona, cada vez que você faz sempre, a próxima é sempre a primeira, porque cada maratona tem uma história, cada maratona tem um desafio diferente. Isso aí. Mesmo tem maratona que você treinou, negligenciou algumas coisas que você vai bem, no fim dá certo. Outras você treina pra caramba e não é como você espera. Então, cada maratona, ela é um capítulo à parte, assim, é uma independente da outra, né? Então, acho que é por aí. A minha pegada de maratona, assim, com as provas no geral, pra mim, é como se cada prova conversasse comigo, entendeu? A minha primeira maratona, assim, ela me bateu na cara, me chutou, fez o que ela queria, entendeu? E que foi a de Porto Alegre, ela me espancou, né? E ela falou assim, ó, se é muito pouquinho, tem que treinar muito mais, você vai voltar aqui depois e vamos ver, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Então ela me ganhou lá, e depois eu voltei e ganhei dela também, né? Mas eu tenho essa brincadeira de que as provas conversam comigo nesse sentido, né? Hoje eu ganhei, hoje eu perdi, e assim vai. Cada um usa os seus recursos, mas você vê, é tudo cabeça. Claro. Né? Cada um usa os recursos. Total. Eu uso maratona, eu fatio a maratona em 4. Eu também. 4 de 10. Porque se eu falar, porra... 4 de 10. Tem 40, eu tô no quilômetro 10, tem 32, eu falo, caramba, velho, ferrou. É muita prova. Não dá. E eu tento me distrair na prova, eu tento correr, eu realmente interajo com as pessoas, com a torcida. Eu preciso correr maratona que tem torcida. Porque eu fico batendo mão, eu curto quando tem banda tocando lá, tem umas bandinhas que ficam rolando ao longo do percurso, eu fico... eu curto. É massa, né? Pô, senão, pra mim é entretenimento, entendeu? Pra mim tem que ser divertido, senão ferrou. Não, eu achei fantástico a fala do Vinícius. É Vinícius, né? O nome do cara que Vinícius você falou aí. Stuck. Isso aí que ele falou, cara, que na guerra morre gente. Isso aí é fantástico. E se a gente for pra guerra na maratona, a gente vai quebrar e vai ver gente quebrada. E isso não é bom, tem que ir pra curtir mesmo. Eu gostei bastante desse viés aí de pensamento. E, cara, agora, voltando um pouquinho só pro livro, assim, mas a gente vai conversando, né? Cara, como é que chegou o convite, assim, do Marcos Paulo? E, cara, vamos quebrar o tempo desse louco aí, no Portuga. E o convite depois, assim, pro livro, como é que foi? Cara, vamos escrever um livro disso aí, como é que o Sérgio chegou, e enfim. E as histórias, assim, um pouco
não precisa entrar muito a fundo, até para não dar muito spoiler, né? Tenho certeza que a galera vai querer ler o livro aí depois. Mas, assim, o que ficou do livro, assim, para ti? Tipo, da história do desafio, do livro, da amizade, enfim. Como é que foi isso aí para ti? O Marcão tá assistindo a live, tá? Que eu já vi aqui que ele entrou. Eu vi que ele entrou antes, né? Inclusive, quero aproveitar, se ele tiver ouvido, e dizer que a gente é fãzaço dele, da MPR, Assessoria Esportiva. A gente tive a felicidade também de conhecer o César, né? E a gente fez um live com ele também, o César. E a gente, puxa, cara, gente finíssima, assim, a gente ficou bem amigo também. Então, é isso Legal. aí. Cara, eu acho o que ficou do livro, acho que o livro, quem não leu, precisa ler, porque é um livro que é muito mais sobre gente, é muito mais sobre pessoas, que é o que eu faço hoje, né? Eu trabalho com e para pessoas, que é o grande legal, né? O grande barato da corrida são as pessoas, né? Se você correr essa onda agora que a galera tá falando, pô, vamos fazer maratona virtual, eu acho uma merda isso. Eu acho deprimente correr maratona virtual, respeito quem corre. Mas, porra, pra mim, até o guia americano que tá assistindo a live falou, você vai pra Hamburgo, parece que Hamburgo confirmou a prova, vão ter 10 mil pessoas, mas tem uma série de protocolos, você não pode ter, vai ter que ir na feira só pegar o kit, não vai ter nada vendendo, na largada tem que ter espaço entre as pessoas, vão largar a largada de 1.000, são 10 mil pessoas largando 1.000 a cada vez por ondas, com 15 minutos de intervalo, na chegada você não pode interagir com ninguém, você já tem que se passar. Puta, pra mim, correr maratona por correr, não curto, entendeu? Eu curto realmente o processo de correr uma maratona. Os treinos, a galera, os amigos, o aprendizado, o dia, a semana da prova, a viagem, a véspera da prova, o dia que você está largando, o percurso, o pós-percurso, o jantar da noite depois do percurso. Tudo. Toda a atmosfera, né? É o Toda a conjunto, atmosfera. entendeu? As pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas. O que o livro deixou, acho que foi isso. O livro deixou um propósito de que é possível, né? Acho que o livro fez... Antes do livro, os amadores não tinham a consciência de quão longe eles podiam ir. Então, acho que atachou a curva entre amador e profissional. Você vê o Vinícius Stuck, 2 horas e 33. Ele trabalha, tem filha, família. Você tem o César Martins, que trabalha na IBM. Ele tem maratona para 2 horas e 22 em Boston. Desculpa, em Nova York. 2 horas e 22 em Nova York. Trabalha na IBM. Tem filha. Então, a curva entre amadores e profissionais, acho que o livro deixou isso. É possível. Se a gente fizer a coisa minimamente correta, a gente faz. E aí independe se você quer correr para 2 horas e meia ou se quer correr para 5. Mas eu posso. O livro deixou como propósito. E outra coisa que o livro deixou como propósito é as pessoas, né? O propósito maior, porque o Guto, para quem não leu, foi fazer homenagem para um amigo e teve um problema no meio da prova, tem que ler o livro, e ele acabou cumprindo o propósito dele de terminar a prova. Cara, eu me arrepiei, cara. Me arrepiei, velho. Foda, muito foda. Então, eu acho que o livro muito deixou foda. isso, né? No meu caso, né, é possível, e no caso do Guto, o ser humano, né? O barato que é o humano quando quer, as pessoas quando querem, é muito legal, né? E o momento que a gente vive no Brasil, no mundo, essa crise, Covid, todo mundo preso em casa, a gente está vendo cada coisa fodida acontecendo, né? Cada coisa legal acontecendo, as pessoas doando, né? Doando o seu tempo, doando dinheiro, doando com um propósito muito maior. Eu acho que é isso. Eu acho que o que o livro deixou é isso, entendeu? A gente, quando quer, é foda. Agora, a gente também é autodestrutivo, né? Quando a gente quer, a gente se saboteia, a gente ferra com o outro. Então, um pouco isso. Eu acho que é isso que o livro deixou. O livro vai ser eterno, e o Serginho Xavier que escreveu, depois ele escreveu vários outros livros, e ele fala, esse livro é único, porque eu acho que ele deixou isso. Né? A humanização e o limite é teu, tá na tua cabeça. Cara, como eu te falei, esse livro foda. Esse livro para mim foi um divisor de águas, assim, porque quando eu li, eu tive essas duas certezas exatamente. Né? Primeiro, que tudo que a gente quiser e puder, e tudo que a gente se dedicar a fazer, a gente consegue, né? É possível. E que a amizade e camaradagem e as pessoas que estão na nossa volta, elas é uma história muito foda,
E que sempre, como eu te falei, quando eu quero presentear alguém, eu presenteio com esse livro aqui, Boa. Porque a história dela, a história do livro é muito e muito além de corrida. Acho que o plano de fundo mesmo é a corrida, é o esporte, é a competição, mas é muito mais que isso, né? Então é fantástico, assim, porque eu tenho vários amigos aqui que estão ouvindo, né? Que já leram, eu impresso esse livro, cara, eu preciso ler alguma coisa, lê esse aqui. Vai, pega esse e lê, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, todo mundo, o feedback também é sempre muito positivo. Então esse livro aí, cara, inclusive eu fiquei muito feliz de poder falar contigo, assim, porque era um dos personagens que estavam no livro, né? Porque eu gostaria muito de trocar essa ideia com alguém, né? Porque esse livro é muito foda. Quem não leu, leia, que vale a pena. O brasileiro não tem costume de ler, né? Mas o livro já Verdade. já vendeu 20 mil cópias. Então é um sucesso o livro. Não, total, cara. Total. O livro é muito. E tá eternizado, né? E eu não sei se vocês tinham ideia, ou se hoje, com certeza, né? Se vocês sabem, né? O poder que tem o livro, né? Essa história na vida das pessoas. Porque em algum momento você já pensou, imaginou que ia estar falando comigo hoje? Eu também, eu não imaginei que eu ia estar falando com você. Mas eu li o livro já faz tempo. Entendeu? Eu já li esse livro faz tempo. E eu fiquei fascinado pela história. A tua, a do Guto, a do Tomás, a do Felipe, toda a história de tudo, assim. E a gente tem uma certa, entre aspas, assim, uma intimidade com os personagens que parece que é nosso amigo, né? Que a gente adota como amigo, entende? E aí o mundo dá um monte de volta e eu tô aqui falando contigo hoje sobre o livro. Que massa isso, né, cara? Muito da hora isso, cara. Então, assim, é o poder da história do livro, das pessoas envolvidas, né? Inspiradoras, né? É muito foda, muito foda. E eu tenho certeza que todo mundo que leu também tem essa mesma sensação que eu. Legal. Obrigado. Valeu. Cara, e se tu pudesse elencar, assim, tipo, uma prova inesquecível, um momento inesquecível, e também, por último, assim, se você pudesse deixar uma mensagem, dar um conselho, o que você falaria aí para nós? Pô, a prova inesquecível. Acho que a prova inesquecível no esqui foi a minha prova da minha última descida como profissional nas Olimpíadas de 98, no Japão, em Nagano. Foi a minha segunda Olimpíada, eu estava mais experiente. Eu curti mais as Olimpíadas, eu consegui viver mais o momento ali, né? Os 15 dias que eu fiquei lá na vila. Essa prova foi muito especial. A minha pré-temporada tinha sido muito ruim, eu tinha feito minha pré-temporada nos Estados Unidos e eu tinha esquiado muito mal. E nessa prova eu realmente esquiei muito bem. Foi, acho que, a melhor descida da minha vida. Eu era o único atleta brasileiro na Olimpíada, então o Sport TV transmitiu ao vivo. Eu estava no Japão, são 12 horas de fuso horário. Lá eu devia ter descido, sei lá, umas 9 horas da manhã, aqui eram 9 horas da noite. Então minha mãe acompanhando ao vivo na televisão. E eu realmente estava, né, com aquela insegurança e eu realmente desci muito bem. E eu senti ali, você pode achar que é loucura, mas eu senti ali uma energia muito forte me protegendo. Nunca mais vou esquecer daquela sensação que eu senti. Teve um trecho na descida que eu achei que eu ia quase cair. E depois olhando o vídeo, não, né? Eu não estava quase caindo nada. Eu realmente esquiei bem aquela descida. E foi o melhor resultado. Até então tinha sido o melhor resultado de um brasileiro em Olimpíada. Essa sensação de ver alguma energia te protegendo, eu tive. E foi muito louco aquilo. E acho que em maratona eu já fiz 12. Maratona, eu lembro de todas. Eu lembro das que eu fui mal e as que eu fui bem. Né? Porque as que eu fui mal, eu usei aquilo como combustível para me levar para cima de novo, para voltar mais forte. Eu analisava os erros que eu tinha cometido e tentava corrigir os erros para ir bem na outra. E foi o que acontecia. Geralmente eu ia mal, na outra eu ia bem. De novo, ano passado eu fiz Boston e tinha feito Nova York e eu tinha ido super mal em Nova York, tinha parado no quilômetro 30 por volta do 35. E Boston eu fiz bem, eu fiz para 2 horas e 40 o ano passado, já com 46 Opa, anos.
Então, sempre as provas ruins me catapultaram para eu conseguir melhorar a seguinte. Então, eu lembro de todas. Não tem uma prova que eu fale a mais legal. Todas foram legais. Qual é a outra pergunta que você me fez? Um momento, recado. assim, Cara, o recado que eu daria, eu sou old school aqui, né? Eu já tô com 47 anos, indo para 48. Eu me sinto super bem correndo ainda. Eu estava treinando para Hamburgo agora, e a gente até falou, eu e o Marcão, talvez eu estivesse no melhor ciclo da minha vida de treino, porque eu estou juntando ainda uma capacidade de recuperação dos treinos, eu ainda consigo recuperar bem, com uma cabeça muito mais experiente, estou muito mais vivido, muito mais malandro correndo prova. Eu ainda consigo dar pau em moleque de 20 anos, porque o moleque de 20 anos na prova de 10K, eles não sabem correr. Larga que nem um louco e depois chega lá no quilômetro 7 e engasopa. E eu chego lá no 7 e passo ele, entendeu? Ó, a mim. Fala, mestre. Encontrei com ele correndo agora há pouco. O que eu quero te dizer com isso é o seguinte. Essas mídias sociais que a gente está conversando aqui, que aproximaram a gente, né? O mundo está muito mais próximo por causa delas, que é muito legal. Mas esse negócio aqui também transformou um pouco as pessoas em personagens, né? O ego fala muito, enfim, aqui as pessoas vivem como um personagem, né? Só tem foto de gente bonita. A vida é linda, né? A vida linda. Então, acho que o meu recado seria, porra, viva de verdade, entendeu? Porque a gente tem amigos nossos, amigos próximos, que cortaram caminho em maratona, que cortam em caminho em prova de 10K, cortam em meia maratona, e depois põe lá a foto no Instagram, no Twitter, que fez lá sub 3. Pô, você tá querendo enganar quem, entendeu? Você tá querendo enganar teu amigo? Você tá enganando você. Você mesmo. Você é um puta loser fazendo isso. Então, acho que o negócio aqui é ser verdadeiro. A vida real é mais legal do que a vida de mentira, entendeu? No apagar das luzes e encostar a cabeça no travesseiro, é mais legal você ter quebrado numa prova e colocar no teu Instagram, no teu Twitter, que você quebrou, do que você dormir à noite, pôr a cabeça no travesseiro e falar, puta, sou sub 3 de mentira, pro meu amigo achar, entendeu? Então, o que eu falaria é isso, sem ser prolixo aqui, viva a vida de verdade. Você vai ser mais feliz no final dela. Boa, Lelo. Cara, fantástico essa conversa contigo. Quero te agradecer aí de coração, cara. Dizer que, cara, eu estou felizão assim, de poder trocar essa ideia contigo, porque de fato foi muito positivo, assim. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente já sabe, mas a gente precisa ouvir de outra pessoa, né? E hoje tu falou um monte de coisa que, para mim, né, e para todo mundo que está aí acompanhando, que tenho certeza que vai ser uma lição, né? Então a gente vai levar como lição. Então, cara, legal. Muito obrigado pelo teu tempo disponível, obrigado pela conversa, valeu mesmo, foi fantástico, assim, cara. E depois eu queria pedir para ti recomendação de leitura e coisa, mas aí depois a gente ou se tu tiver de cabeça aí, pode falar, tipo, leitura, o que eu anotei aqui, recomendação de leitura para trabalhar essa parte mental no esporte, entende? Então, enfim, bom, deve saber aí, mas se quiser falar agora, fala agora, senão depois, não tem problema, né, cara? Para quem quer livro de corrida, desculpa a falta de isenção, mas eu falaria Operação Portuga, porque ele mistura tudo. Ele mistura performance, ele mistura o que a gente fez de treino, mistura um pouco de tudo, né? A parte humana, a parte mental, né? Acho que ele é bem completo quando a gente fala de livros sobre corrida. Livro, eu gosto muito de biografia, né? Então, eu poderia falar a biografia do Guga. Ó, o Ronaldo. Ronaldão aí, cara. Ele é o recordista, ex-recordista mundial na Maratona de Berlim. Eu vi esse cara claro. de chegada. É uma honra, Ronaldo, você estar na minha live. Obrigado pelo teu prestígio. O que eu vou falar de mim? Se é uma honra para ti, para mim é muito mais, né? Para nós todos, cara. Olha só. Eu vi o Ronaldo batendo o recorde mundial. Eu juro, eu chorei quando eu vi aquilo, porque foi o primeiro grande brasileiro, muito antes de Marilson, né? O bicampeão da Maratona de Nova York. O Ronaldo foi o primeiro grande brasileiro a fazer um feito histórico na Maratona de Berlim. Eu sei que ele me segue no Instagram, eu sigo ele no Instagram. E esse cara deveria ser muito mais valorizado do que ele é, porque esse cara, ele é um mito, ele é uma lenda, ele merece todo lenda viva, cara, lenda viva. Isso aí. Ronaldo,
Bom dia, ele botou um bom dia aí, obrigado, obrigado. Obrigado você, cara, por estar aqui Ó, me com a pré, gente. a minha é uma amiga também. Não, livros, eu acho que eu faria Operação Portuga, eu falaria a história do Guga Kirten, é genial, o que esse cara passou, como o Ronaldo da Costa, a gente não tinha muito histórico, tirando a Maria Bueno, a gente não tinha nenhuma história realmente de fato do tênis. Ele foi um cara o pai dele morrendo na quadra, como juiz de cadeira, e toda a superação, como ele chegou, né, a ser tricampeão de Roland Garros. Porque o Agassi, ele nasceu, eu li a biografia do Agassi, é muito boa, mas o Agassi nasceu nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, toda a infraestrutura, tudo bem, tem lá a questão do pai dele, que obrigava ele a treinar, mas o Guga, país de terceiro mundo, país pobre, sem incentivos, sem quadra de tênis, tá muito mais difícil o Guga aqui ter virar E tricampeão o de Roland tênis é um Garros. esporte, Puramente o tênis é mental. um esporte com... Não, e um esporte assim que poucas pessoas têm acesso também, né? Isso, e muita mente, muito poder da mente dele, sabe? Impressionante a biografia do Guga. Eu gosto muito da biografia do Steve Jobs, é muito grande, é grossa, mas o fato dele ter sido renegado pelo pai foi o combustível para ele virar o Steve Jobs. Talvez o Bruno tenha falado ali a questão do Lance, do Armstrong, em função disso também, né? Porque o Lance teve uma pegada de ter sido abandonado também pelo pai, né? Também, o pai dele ele foi abandonado pelo pai. E justamente por isso ele tinha essa insegurança, e como o Steve Jobs também, essa insegurança de sempre mostrar que ele era bom. Só que o Lance catapultou pro lado errado, né? Ele foi claro. pela O falta viés dele foi outro. Falta de ética pura. Pela vontade de ganhar, a ética tomou conta, o ego e a ética tomaram conta dele, que eu sou radicalmente contra. E tem outra, o Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, que eu acho que é um cara, um mito do mundo corporativo, mas ele já está um pouco mais desatualizado. O conceito dele de fazer negócios hoje já não é tão atual. Né, hoje é muito mais o propósito, deixar um legado, etc. Né? Ele sempre investiu em empresas de bebida, comida, hambúrguer, fritura, refrigerante, coisas que hoje a nova geração não se identifica tanto. Então é um cara que tem um legado corporativo muito interessante, mas os investimentos dele já não são investimentos hoje de grande legado, né, falando assim. Mas é uma biografia interessante, o Sonho Grande. Acho que tem aí boas, né? Do Walt Disney, que eu tô lendo agora. Quem mais? Biografias sempre são boas. Beleza. Qualquer coisa né? Acho que vai. Daqui a pouquinho. Mas, enfim, cara, quero te agradecer demais aí a disponibilidade, o papo, a conversa. Foi extremamente positivo. Acho que não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo. Espero que tu também tenha gostado, porque tem que ser bom para ti também, né? Então, cara, brigadão. E que seja aí talvez a primeira de outras conversas. Mas quando a gente se encontrar, se a gente se encontrar em algum lugar, eu vou te dar um abraço. Fechou. Tá? Obrigado. Valeu, galera. Fala, André. Beijo para vocês. Valeu. Bom domingo aí, um abraço. Obrigado, valeu. Aí, galera, mais uma live aí, nossa. Fantástico hoje o papo com o Lelo, né? Muito bacana mesmo. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí. Para quem não leu, então leia Operação Portuga, livro fantástico, um livro muito, muito bom, que conta a história do Lelo, né? Em paralelo a uma outra história que era enfim, desafio aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Valeu, de coração. Bom domingo e até a próxima.